TV Divirta-se aqui direto do Jardim do Mosteiro com o secretário municipal de Cultura de Fortaleza, Magela Lima. Magela aqui no Festival Nordestino de Teatro. Tudo bom, Magela? Tudo jóia. Quanto tempo que você já frequenta esse festival, né? Já tem uma história você, o Festival de Teatro de Guaramiranga, né? Tempo. Você já frequenta há quantos anos o festival? Já conhece há quanto tempo? Eu estava ali há pouco conversando com a Iria Aquino exatamente sobre isso, assim, querendo me lembrar exatamente da primeira edição que eu tive aqui. Mas foi anos 90. Foi ainda, anos 90 ainda, né? Antes de ser jornalista, antes de entrar na Nossa, faculdade. que legal! E aí, depois, eu primeiro acompanhei como público, depois eu acompanhei trabalhando. Cobrindo como pelo Jornal jornalista, Povo, né? Pelo Diário, Pelo Povo. Diário, pelo Povo. E depois eu vim como colaborador do festival, assim, já assinei parte da programação pro festival, enfim, é Uma eu relação, me sinto em casa aqui no relação de Festival do amizade mesmo, né? Com os produtores, os grupos, né? Exatamente. Que bacana, Magela. Primeiro eu quero te parabenizar, que é um jornalista, amigo nosso, conhecido da cidade de Fortaleza, que chegou lá na Secretaria de Cultura e está fazendo um bom trabalho aí na gestão do Roberto Cláudio, né? Magela, me conta um pouquinho, antes da gente falar do festival, como é que está a atual situação assim de Fortaleza na cena da cultura? Você entrou na gestão do Roberto logo no começo, né? E houve até uma adequação e tudo, foram visitados, os espaços culturais são patrocinados pela prefeitura. Como é que está a gestão atual da sua pasta? O que está sendo feito? O que está sendo visto agora? A gente, antes de entrar na administração pública, eu estranhava quando as pessoas diziam que o primeiro ano era para ajeitar a casa, enfim. Eu não digo que o primeiro ano foi para ajeitar a casa, mas o primeiro ano foi para tomar um pouco o pé da situação, assim. Uhum. Infelizmente, Felipe, a gente não conhece a cidade que a gente vive. Sabe, assim, o circuito cultural de Fortaleza, ele é muito limitado a um centro, aldeota, no máximo uma varjota. Uhum. E eu acho que é um desafio grande a gente pensar a cidade numa perspectiva maior, né? Bacana. Então, assim, a gente esse período inicial, a gente trabalhou muito nessa perspectiva de procurar ter suporte para conhecer essa cidade. E aí, a partir de agora, desse segundo semestre, vem algumas coisas que são estruturantes para a gente, assim, nesse diálogo com a cidade como um todo, assim. E alguns projetos que não são essencialmente de cultura, mas que vão ter um impacto cultural grande, assim, né? O prefeito acabou de anunciar a requalificação urbana do centro, assim. Então são 15 praças históricas reformadas, uma infinidade de prédios que vão dar uma importância monumental para o centro absurda. Toda a fiação vai ser subterrânea. Então, assim, tem algumas coisas que a cidade, que a gente vai usufruindo e tentando dar uma dimensão para a cultura que não está na agenda da programação, da diversão propriamente dita. Claro. Por exemplo, o prefeito anunciou ontem um circuito ciclístico aos domingos. O primeiro vai ser dia 21 próximo. Na Beira-Mar, não? Que liga, Não. sai do Parque do Cocó e vai até o passeio público. Então, assim, é uma forma de fazer as pessoas se deslocarem pela cidade, é uma forma de usar as ciclovias que ele está inaugurando. exatamente, né? e mais de fazer Fortaleza um pouco se conhecer, né? É. Quantas pessoas moram no Grande Cocó, como eu chamo, conhecem o passeio público, que é a praça mais antiga da cidade? Muita gente nunca nem foi no passeio. Então, assim, isso tem um impacto na cultura que é muito bacana. Agora intervindo no seu... eu queria mesmo que o prefeito fechasse a Beira-Mar no domingo, como acontece em outras cidades, era meu sonho. Mas isso é possível, é algo possível E bacana para a cidade, todo mundo gosta, mas, né? No caso específico da Beira-Mar, tem um projeto de requalificação em andamento. Então, de nada adiantaria a gente ocupar a rua se a orla ainda está em obra. Né? Então, entendi. quando aquela obra finalizar, é uma possibilidade que a gente coloque isso como sugestão, e eu tenho certeza que ele
Ele aprovaria, né? Ô, Magela, você também você é secretário municipal de Fortaleza, mas o governo do estado, que é também o mesmo partido do prefeito de Fortaleza, o governador Cid, está fazendo várias reformas no Cine São Luís, no Teatro José de Alencar. Inclusive, você falou das praças, as pessoas reclamam muito daquela praça do Teatro José de Alencar, que é meio abandonada, cheia de camelô. Como é que está o andamento dessas obras? Você é secretário de Cultura de Fortaleza, mas você deve saber, né? O projeto da nova Praça do José de Alencar é linda, assim. E é uma praça, é uma praça que integra que devolve o teatro à praça e agrega a praça novamente ao teatro, que é algo que estava meio dissociado nos últimos anos. As pessoas tinham medo de chegar no teatro. Mas eu acho que essa preocupação com o patrimônio, sobretudo nos prédios que são administrados pelo poder público, vão começar a ser sentidas logo, assim, né? Por exemplo, na prefeitura a gente está reformando o mercado da Aerolândia, que assim que ficar pronto vai ser um espelho do mercado dos Pinhões, que é um equipamento cultural importante. Lá no mercado do Joaquim Távora, que você diz? Não, o mercado da Aerolândia. Da Aerolândia, eu nem conhecia esse. Eles eram juntos no centro, aquela estrutura metálica do mercado dos Pinhões, foram separados e eles agora vão ser iguaizinhos, inclusive de programação. Que legal, vai ter uma programação cultural na Aerolândia. Isso. O Teatro São José entra em obras até o começo do ano. Importantíssimo aquele teatro. A praça. Então, assim, teatro em frente ao Centro Dragão do Mar, né? Para quem não conhece. Algumas coisas vão ser perceptíveis do ponto de vista da estrutura logo. Assim. Do patrimônio também, tá havendo um cuidado, né? Magela, eu queria te perguntar também como é que foi, assim, você jornalista, editor do Povo, do Jornal Povo, aqui um dos maiores jornais do Ceará, como é que você recebeu o convite para ser secretário de Cultura? E quando você recebeu o convite, o que você mais gostaria de fazer, assim, na sua gestão, vamos supor? Uma coisa que o jornal, um argumento que o jornal me deu muito importante para ser secretário é reconhecer a importância da continuidade nas políticas culturais. Então, assim, eu tenho uma satisfação imensa de poder dizer que os projetos culturais que eu encontrei, que estavam estruturados, organizados, orçados, eles continuam aí atuantes, e a nossa ideia é que eles consigam melhorar. Então, assim, a experiência do jornal agregou um pouco isso. Até porque você tem um senso crítico, né? De toda a gestão anterior e tudo. E como é que foi você recebeu o convite, Magela? Você, o próprio prefeito que te ligou? O prefeito me convidou, nós tivemos uma primeira reunião. Você relutou, assim? Você aceitou de cara? Você pensou? Eu parei para pensar e dividi primeiro com a minha família e segundo com o professor Gilmar de Carvalho, que é um grande mestre, assim, na minha vida que pessoal. Bacana. Assim. Gilmar é um historiador, né? Pessoa ímpar. E falei em casa, perguntei para minha mãe o que era que ela achava, perguntei para o Gilmar o que era que ele achava, os dois disseram, é uma experiência bacana, você tem muito a contribuir. E eu fui, assim. Né? É uma oportunidade única. E qual é o seu principal objetivo na secretaria? Fora o que o prefeito quer, claro que você é um secretário, tem os objetivos do prefeito Roberto Cláudio, mas você, como Magela, pensa como secretário de Cultura, o que você espera conseguir fazer na secretaria? Eu espero que nesses 4 anos a gente consiga consolidar na cidade uma noção de Fortaleza mais ampla do que ela é, sabe? Que quando a gente fale, por exemplo, de cultura na cidade, a gente não pense só do Teatro de Alencar, do Dragão do Mar, da Praia de Iracema, mas que a gente consiga identificar outros espaços. E nessa perspectiva, Fortaleza fique mais forte culturalmente, sabe? Na medida em que a gente entender que tem cultura no Conjunto Ceará, que tem cultura... Nos Cucas também, né? No Cuca da Barra. No Jamburuçu, que tem cultura na Messejana. Fortaleza passa a ser uma cidade mais interessante. E menos violenta, né? Sem Acredito. dúvida. Magela, vamos voltar aqui para Guaramiranga. Esse cenário está começando a chover, estamos todos pegando chuva. Como foi assim a transformação do festival da época que você conheceu para hoje? Como é que você vê essa evolução do festival de teatro, do festival nordestino aqui de Guará? Olha, Felipe, ontem eu assisti os 2 espetáculos da Mostra Nordeste e me emocionou muito o depoimento do diretor do espetáculo da Paraíba,
que ele diz que estava emocionado, e estava mesmo, porque estavam chorando, o elenco, que eles estavam honrados de estar participando do festival mais importante de teatro do Brasil, e ficavam muito felizes de que esse festival fosse um festival nordestino. E é exatamente isso que eu penso, assim. Guaramiranga, por uma conjunção de fatores. Primeiro, ser uma cidade de 5 mil habitantes, uma cidade que tem 2 teatros numa única rua. Isso não acontece em qualquer lugar. É a menor cidade do Ceará, né? Isso não acontece facilmente em qualquer outro lugar. Guaramiranga tem uma dinâmica que torna esse festival mágico mesmo. Mas o que eu acho fundamental mesmo é o envolvimento da comunidade, assim. As pessoas aqui de Guaramiranga, elas estão nas plateias, elas estão nos bastidores, elas estão fazendo esse festival. Nas oficinas, aprendendo. E não à toa sai gestão, entra gestão, muda governador, muda prefeito, muda presidente, e o festival está aqui reverberando para o Brasil. Eu acho isso muito bacana. Eu sou o Festival de Guaramiranga é a minha grande escola, assim, eu digo. Fiz mestrado na Federal do Rio de Janeiro, faço doutorado na Federal da Bahia. Olha aí, a formação do nosso secretário. É a minha grande escola. Que bacana, o seu doutorado, o seu mestrado foi alguma coisa relacionada ao festival, Magela? Os dois, tanto o mestrado quanto o doutorado são em teatro. E no doutorado eu trabalho essa dimensão do teatro nordestino. Com certeza Guaramiranga contribui um pouco no meu pensamento. Da sua história, né? Magela, saindo de Guaramiranga para Fortaleza, vai ter agora o Festival de Teatro de Fortaleza, né? Final de novembro. Parece que está com inscrições abertas, as pessoas finalizou as inscrições, a gente divulgou os espetáculos selecionados agora essa semana. O festival esse ano ele chega à 10ª edição. É um festival corajoso, como eu digo, porque é um festival que começou na gestão do prefeito Juracy Magalhães, foi interrompido, foi retomado na gestão da prefeita Luiziane Lins, foi interrompido, e o meu compromisso do prefeito Roberto Cláudio é de manter nos nossos 4 anos de gestão 4 edições consecutivas desse festival, e vai ser a primeira vez que isso acontece na história desse festival. E esse ano a gente festeja a 10ª edição desse evento. É uma edição que a gente vai se voltar mais para o teatro em Fortaleza, pensar que teatro é esse, ver com quais condições de produção, condições de formação, condições de circulação a gente trabalha, e se acarinhar mais, se abraçar mais, se beijar mais. A gente tem um teatro muito forte. Vai acontecer aonde o festival? Expressivo. Em vários locais. Ele acontece em vários locais da cidade, trabalhando justamente nessa perspectiva de circular e de difundir a programação pelo máximo de público que a gente conseguir. Bacana. Magela, para terminar, vamos falar de política. Você entrou na política, né? Agora é secretário. O que você espera desse novo cenário aí político? Não sei se você pode declarar seu voto, acho que deve até. Mas o que você espera desse novo governador, desse novo presidente? Eu queria perguntar para você, a última pergunta é qual é a maior dificuldade em ser um gestor na área de cultura? Será que é ouvir todos os artistas? Que os artistas reclamam muito, né? Dos gestores que não ouvem eles. Mas é a maior dificuldade para você? Eu acho que a maior dificuldade para a política pública de cultura é tornar a cultura um elemento da política. É difícil ainda você lidar com a burocracia, é difícil você até convencer os políticos de que cultura é importante, não? Mais que isso, assim, por exemplo, quem administra cultura tem os mesmos mecanismos de quem administra obras de infraestrutura. Então, assim, imagine você que os processos para licitar uma empreiteira que vai fazer uma montagem posto de um palco. Saúde, são os mesmos que eu tenho que vencer para contratar um artista ou uma produtora de um festival de teatro. Mesmo processo. Então, Ai, assim, que dificuldade. É uma dificuldade, e eu não sou do grupo que acha que a cultura deveria ter critérios outros, não. Eu acho que a cultura tem que se adequar, a cultura tem que se fortalecer
na administração pública que está aí dada. A gente tem que jogar esse jogo que está aí colocado. Qual o orçamento da cultura do prefeito Roberto Cláudio? Você tem ideia de quanto por cento é investido no orçamento geral? O compromisso dele com 1% para a área da cultura tem sido mantido, e o orçamento da Secretaria de Cultura é em torno de 25 milhões. Todo ano? Por ano. Ah, legal. E é isso que eu penso. O desafio para os próximos governantes, Você já tem seu voto? Já sabe quem vai votar para presidente? Já declarei meu voto, sim. Para quem? Para Dilma? Várias vezes eu voto Eu acredito que o Brasil ainda deva usufruir mais dessa conjunção que está aí colocada. Assim. Acho que tem projetos em andamentos que precisam ser concluídos, é isso que eu penso. E eu acho que o desafio deles, tanto no governo do estado quanto a nível nacional, é o mesmo do município. É garantir que a cultura tenha a condição de ocupar esse espaço público, né? A presidente Dilma ensaiou isso logo no começo, mas não teve uma gestão bem sucedida. O governador Cid Gomes também teve dificuldades na área da cultura sérias. Felizmente, há tempo ele tentou corrigir isso, coisa que a presidente Dilma não fez, assim. Mas eu acho que o desafio é esse, assim. O próximo ministro da Cultura, o próximo secretário de Cultura tem que ser alguém que encontre uma disponibilidade maior dos governos e das gestões em receber essa dinâmica que é complexa, que é a dinâmica da cultura. É verdade.